Olá, tudo bem? Lição 33, ofício das chaves e a confissão de pecados. Então, vocês têm ali na página 167 do Catecismo as várias explicações, né? Eu não vou falar todas elas aqui, né? Mas vocês as encontram lá no Catecismo de vocês. Mas, enfim, o que é o ofício das chaves, né? Então, a gente entender bem essa parte é importante. É o poder que Deus deu à sua igreja na terra para perdoar pecados a quem se arrepende e não perdoar pecados a quem não se arrepende. Então, basicamente, essa é a ideia do ofício das chaves, né? Jesus, ele chega para os seus discípulos e ele diz lá em Mateus, capítulo 16, eu vou dar a vocês as chaves do reino do céu. O que vocês perdoarem na terra será perdoado no céu, e o que vocês não perdoarem ou desligarem na terra será desligado no céu. E então a gente, né, quando a gente fala do ofício das chaves, e isso é extremamente importante, ela compreende várias partes do nosso culto, mas em especial aquela parte aonde nós temos a confissão de pecados, né? Então as pessoas elas se colocam no culto público ou em particular, que se chamaria de confissão auricular, né, ou confissão particular. Então as pessoas, mas especialmente no culto, vocês se colocam diante do altar do Senhor, diante do pastor, né? E ali vocês confessam os pecados, né? Então, tudo aquilo que o pastor fala, né? Diz ali no catecismo, vocês têm isso, né? Então, tudo que os ministros de Cristo, devidamente chamados, né? Então, o que é esse chamado, né? Todo pastor, ele é chamado pela comunidade, claro, chamado por Deus, mas pela comunidade, para quê? Justamente para pregar a palavra de Deus e anunciar o perdão dos pecados ao povo. Administrar os sacramentos, batismo e a Santa Ceia. Tá? E tudo aquilo que o pastor anuncia é tão válido e certo no céu como se o próprio Cristo estivesse tratando com você. Então, ou seja, quando o pastor anuncia lá e faz o sinal da cruz, eu te perdoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mostra justamente o que? Essa ação perdoadora de Deus na tua vida, tá? Então, é a ação do perdão de Deus para aquele que está verdadeiramente arrependido. E aí você tem essa confissão, né? O que é a confissão? Ela se compreende em duas partes, são duas partes distintas. A primeira é que a gente confessa os pecados, né? Não tem jeito, nós temos que nos colocar diante de Deus. E é importante ali nessa confissão do culto, né? Confissão pública, a gente confessa a nossa condição pecadora, a nossa natureza pecadora, né? Eu sou um ser humano pecador que precisa da graça e da bondade de Deus. Tá? Então, e a segunda parte é qual? A segunda parte, né, quando a gente confessa os nossos pecados, ao mesmo tempo eu preciso aceitar, tá? Confiar nas palavras que me são anunciadas, né? Então as palavras do perdão que lhe vão ser anunciadas, né? Que nós temos por meio dessas palavras justamente a certeza do perdão. E o que a gente confessa diante de Deus? Nós confessamos que somos pecadores, culpados de todos os pecados, tá? E também nós temos pecados particulares, que se nós quisermos confessar, nós também podemos fazer. Como eu disse antes, isso é uma confissão particular. Então, por exemplo, você pode chegar junto do seu pastor, né? Infelizmente isso não, as pessoas parecem que não sentem vergonha e constrangimento, muitas vezes disso, mas seria muito importante a pessoa chegar para o seu pastor e dizer, pastor, eu preciso confessar um pecado, nem que seja um pecado, esse pecado está me incomodando, eu preciso confessar. Como é que eu vou reconhecer o meu pecado? À luz dos 10 mandamentos, né? À luz da vontade de Deus, da graça e da misericórdia de Deus. Então a passagem bíblica que nós usamos lá de Mateus 16, tá? Do versículo 13 ao versículo 19, né? É a passagem central aí do ofício das chaves. Então, Mateus 16, 13 a 19, ali você tem então a confissão de Pedro, onde Pedro ele diz que Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo, o Cristo, né? Cristo é o ungido, o escolhido, tá? E aí Jesus, então, ele diz que a igreja está edificada sobre a pedra, esta pedra é Cristo, o Senhor e Salvador, e Jesus diz, então, eu vou dar a você as chaves do reino do céu, né? Então,
Jesus dá à igreja de todas as épocas a autoridade justamente de quê? De pregar a palavra de Deus, de anunciar perdão dos pecados. Que é justamente abrir o céu ou fechar o céu, dizendo, não, Deus não te perdoa porque você não está arrependido. Né? Então, o pecado, na verdade, em primeiro lugar, ele fecha o céu para todos. Mas Deus, na sua graça e misericórdia, abre o céu para todas as pessoas. Né? Em Cristo Jesus, então, Deus nos dá essa certeza do perdão. Né? Quem que tem a autoridade de perdoar pecados? Né? Essa autoridade ela é da igreja, tá? Então, vejam bem, cada pastor dentro da igreja ele é chamado justamente pela igreja, pela comunidade para anunciar o perdão dos pecados. Então, a igreja tem essa autoridade. A igreja tem o poder na terra de perdoar pecados ou de não perdoar. Perdoar aqueles que confiam e não perdoar aqueles que não confiam na graça de Deus, né? E essas chaves, então, elas são quais? Né? Não é o pastor, tá? A autoridade final não está sob o pastor, como eu já disse, sobre a igreja, mas a autoridade da igreja também está sujeito a quê? A palavra e aos sacramentos. Então, o que abre o céu, o que perdoa é a palavra de Deus. Que palavra? Os teus pecados estão perdoados. Palavras de Jesus. E os sacramentos, batismo e santa ceia, que te dão perdão. O evangelho e os sacramentos, então, são a graça e a misericórdia de Deus na tua vida. E Jesus, então, ele chama a gente a confessar os pecados, né? Esta é a vontade de Deus, né? Em Cristo Jesus. Lá em 1 João você tem isso. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de toda injustiça. Né? Então, a igreja usa esse ofício das chaves, né, justamente como? Ensinando a palavra de Deus, pregando, né, ensinando a palavra de Deus e administrando sacramentos, batismo e a Santa Ceia. Né? Aí vem um detalhe bem importante, né? Nem todo cristão ele pode, dentro da igreja, pregar e administrar sacramentos, né? Então, aí entra justamente o quê? Somente os pastores chamados e ordenados fazem isso dentro da igreja, tá? Não quer dizer que lá na sua casa você não possa ler a Bíblia ou lá na rua você não possa falar do amor de Deus. Mas dentro da igreja, quem vai pregar a palavra de Deus na tua igreja é o pastor. O pastor que foi chamado para fazer isso. Quem vai batizar dentro da igreja é o pastor que foi chamado para fazer isso, tá? Quem vai administrar a Santa Ceia na tua igreja é o pastor que foi chamado para fazer isso, tá? Porque foi a igreja que chamou, foi esse grupo de cristãos que chamou o pastor justamente para fazer isso. Então ele zela junto com toda a igreja, junto com a diretoria, enfim, com toda a igreja, por aquela comunidade, né? Então as congregações elas se unem, conforme vocês têm aí as congregações aqui, por exemplo, da nossa paróquia, tanto do Redentor como da Mensageiros. Então essas pessoas reunidas, elas têm um pastor, e esse pastor então ele prega a palavra, ele administra os sacramentos. Quando nós confessamos os nossos pecados, como eu já falei antes, a gente pode fazer isso todos os dias, lá na tua oração, no teu dia a dia, você pode chegar diante de Deus e confessar os teus pecados. Podemos fazer isso também conjuntamente, conforme a gente faz, né, nos nossos cultos, aonde você então ouve o anúncio do perdão. Esse anúncio ele tem valor? Com certeza, né? Com certeza, porque quando a gente olha para a palavra de Deus, Jesus disse aos discípulos dele que eles devessem justamente anunciar perdão àqueles que se arrependem e não perdoar aqueles que não se arrependem, né? Então, o pastor, em nome de Cristo, em nome da congregação, ele administra justamente o ofício das chaves, o anúncio do perdão dos pecados. E ali vocês têm na apostila também a história de Natã, né, que chega diante de Davi, o rei. Né? Então, o profeta ele mostra a condição do rei. Né? Davi reconhece o seu pecado, ele diz: Senhor, eu pequei, e Natã anuncia: o teu pecado está perdoado. Né? Então, o Senhor perdoou o seu pecado, você não vai morrer. Então, essa é a graça de Deus, tá? É a forma como Deus age, tá? É a forma como Deus vem até nós. E nós precisamos justamente desse perdão na nossa vida, desse amor e dessa graça todos os dias. Gente,
Alguns já me enviaram o exercício, mas eu achei prudente gravar o vídeo, né? Semana passada tive vários problemas aí com a internet. E segue então ainda o vídeo da lição 33, quem não fez ainda, faça e me envie. Página 169 e 170, né, são os exercícios. Um abraço a todos, que Deus abençoe e guarde. Tchau, tchau.